O que aprendemos em tempos de uma pandemia como essa? Onde Deus está? O que podemos esperar de tudo isso? Aprendemos em todas as situações da vida. É bem verdade que, à medida que o tempo passa, que nós nos apercebemos disso. Vamos ficando mais velhos e vamos notando que as situações da vida, as circunstâncias da vida são pedagógicas. E nós crescemos com elas, à medida que nós as experimentamos e as vivenciamos. É assim com todas as situações. Não poderia ser diferente em momentos quando as experiências deixam de ser pessoais para serem coletivas, ou, no caso em que nós vivemos, praticamente universais, quando a humanidade lida com um problema incrivelmente comum a todos, que de alguma forma tem abalado a história da humanidade e a vida cotidiana das pessoas em diferentes lugares do mundo, em diferentes países, a despeito das variadas circunstâncias em que vivem. Nessa situação, nos dias em que vivemos de pandemia, de isolamento social e todos os desdobramentos de tudo isso, nas perdas, nas dores, nos sofrimentos, nos prejuízos, em tudo que vem pela frente, na ausência de expectativas boas quanto ao dia de amanhã, na preocupação inevitável com o que será o futuro e como ele retornará à sua normalidade, entre aspas, vale a pena parar um pouco para refletir sobre o que é possível aprender disso tudo. E é claro, a primeira lição que salta aos nossos olhos é a lição da limitação. Porque dentre as lições que a vida nos ensina, há aquelas lições que trazem coisas novas e aquelas lições que simplesmente trazem à tona verdades que nós já conhecemos ou nos fazem relembrar conceitos dos quais deveríamos estar conscientes. Somos limitados, o ser humano é limitado. Mas temos a sensação de achar que essa limitação não é tão grande, ou temos a sensação de que a limitação é de alguns e não de outros. Quando os grandes poderosos do mundo se curvam diante de uma situação na qual não é possível saber exatamente o que fazer, em que direção caminhar, que rumo tomar, em que as decisões são confusas, são difíceis e inevitavelmente trazem desdobramentos que podem ser extremamente perigosos, a verdade é que nós somos lembrados de ser limitados. Somos limitados como seres humanos em nossa capacidade, em nossa percepção, em nosso poder. As coisas não estão sob nosso controle. As coisas não estão a depender exclusivamente da nossa vontade, das nossas decisões. E é fácil perceber isso nas situações que estamos vivendo. Mas também uma outra lição que decorre dessa, que quando bem aprendida pode ser muito útil, que é a lição da dependência. Perceba que em resposta à nossa percepção da limitação, nós podemos apelar para o ilimitado. Quando nos vemos extremamente frágeis, nós podemos buscar força naquele que a tem. E você certamente se lembra da declaração encontrada no livro do profeta Isaías: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. É possível apelar para uma fonte de força e recurso que não está em nós. Quando a percepção da limitação é coberta pela atitude de dependência, nós estamos avançando em nosso processo de aprendizagem. E você vai certamente admitir que, apesar da lição ensinada, nem todos conseguem aprender a lição da limitação, e dentre os que a aprendem, nem todos dão o passo seguinte para aprender a lição da dependência. Mas havia uma terceira lição no processo, que é a lição do agir de Deus. Eu sei, um grau de dificuldade um pouquinho maior, um pouquinho mais complexo, óbvio, é uma lição mais avançada. Como é o agir de Deus? Situações como esta nos ajudam a perceber que, por um lado, é claro que Deus está acima de todas as coisas e Deus é soberano sobre todas as coisas, porque nós não o somos. O controle não está em nós, o poder não está em nós, está justamente em Deus. Por outro lado, nós percebemos que Deus não age definindo cada fato, cada detalhe e cada acontecimento da história. Deus age por sobre todas as coisas, porque Deus, em sua sabedoria infinita, em seu poder extraordinário, ele consegue equilibrar o seu controle e a liberdade que ele nos concede. É quando percebemos que a regra e a lei da semeadura continua valendo, o que o homem semear, isso também ceifará. O que significa dizer que eu não posso atribuir a Deus a responsabilidade por todas as coisas difíceis pelas quais passo.
As dificuldades, muitas vezes, são resultado direto e natural de minhas escolhas equivocadas, os meus erros, as minhas falhas, e Deus não seria responsável por isso. Ele me deu liberdade para fazer essas escolhas. Então entenda que o agir de Deus é soberano, sim, porque ele tem o comando de todas as coisas, mas não é um agir determinista, em que cada fato da história da humanidade decorre diretamente de uma ação de Deus. Deus nos permite viver e nos concede a liberdade para escolher os nossos caminhos conquanto avise. Esses caminhos dão naquela direção, outros caminhos dão noutra direção. E para isso as Escrituras nos atendem muito bem, porque nos mostram o caminho. Mas eu queria avançar um pouquinho mais, porque além da lição da limitação, além da lição da dependência, além da lição do agir de Deus, há uma lição mais preciosa a ser aprendida, que decorre das outras, mas é a lição da esperança. Quando o profeta Jeremias, no livro das Lamentações, relaciona muitos sofrimentos, muitas dificuldades, muitas dores, muitos problemas, ele de repente diz: mas quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E eu queria lembrar com você um salmo das Escrituras extraordinário, porque nele nós aprendemos basicamente todas essas lições. Isso nos é lembrado claramente no Salmo 46. Acompanhe comigo a leitura desse salmo. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Mais adiante, o salmista vai dizer: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Versículo 10, o Senhor Deus diretamente diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. E o salmista volta à declaração inicial, mencionada alguns versículos antes: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Nas palavras desse salmo, o salmista nos lembra as nossas limitações. Sim, a natureza pode se transtornar, circunstâncias podem acontecer, situações que não estão sob nosso controle podem ser alteradas de uma hora para outra. O salmista também nos lembra que é possível depender de Deus, porque, afinal de contas, Deus tem o poder sobre todas as coisas. É quando o salmista vai mencionar que esse agir de Deus sobre as circunstâncias, sobre a natureza, inclusive, ou sobre a humanidade, pode ser percebido ao longo de toda a história. Mas, sobretudo, o salmista quer apontar uma mensagem de esperança. É possível esperar porque, se precisamos de refúgio, Deus é o nosso refúgio. Se precisamos de segurança, Deus é a nossa fortaleza. Mas há momentos nos quais a vida não apenas nos reserva perigos, mas nos reserva angústias. E aí, Deus é um Deus bem presente. É esse Deus que se manifesta ainda mais nos momentos em que necessitamos mais dele. E é essa mensagem linda desse salmo. Se Deus é refúgio e fortaleza, ele será todo o tempo. Mas é na angústia que ele será socorro bem presente. A mensagem de esperança é a mensagem de que é possível depender de Deus e descansar nele. Não está claro? Preste atenção, então, nas palavras ditas por ele mesmo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Parece que essa lição foi escrita, essa mensagem foi escrita exatamente para 2020. Para os momentos em que nós vivemos. Deus está nos dizendo que é preciso aquietar a nossa alma e descansar nele. É preciso relaxar o nosso coração, aliviar nossa tensão e perceber esse Deus presente na angústia, tomando-nos em seus braços, para que nele possamos descansar, que consigamos nos aquietar nele. Que nos lembremos das lindas palavras com que o salmista termina o Salmo 4 ao dizer: em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes repousar em segurança. É possível dormir todas as noites em paz, em pleno tempo de coronavírus e de Covid-19? Sim, é possível. É possível. Se a nossa segurança está posta em Deus, se Ele é nossa âncora, se Ele é nosso referencial
e se nele podemos nos aquietar e descansar. Experimente a paz que só Deus pode proporcionar. Amém.